Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar nessa data de hoje, que você possa estar aí tendo um dia excelente, uma manhã maravilhosa. Estou muito alegre, muito feliz, né? Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, né? Um Deus que tudo pode. Eu estava aqui relembrando, né, do nosso culto que nós tivemos ali na nossa sede, a Debrais São Bernardo do Campo. O culto do mais um, que foi no domingo agora. O quanto foi maravilhoso, foram 11 almas que se renderam aos pés do Senhor Jesus, né? E às vezes ficamos preocupados com a palavra, o que nós vamos pregar, essa palavra já foi pregada, ou essa aqui é muito conhecida. Nós nos preocupamos com isso, quando na realidade nada disso importa. O importante é apenas pregarmos a palavra de Deus, porque o Senhor se encarrega de fazer o resto. Então, por que eu estou falando isso? Porque a palavra foi uma palavra extremamente conhecida, foi a palavra do filho pródigo, né? Que o nosso pastor ali pregou, e foi tremenda, né? Uma palavra muito conhecida, mas que Deus, né? Ele tem uma mensagem nova todos os dias, né? Todos os dias. Então, a palavra do Senhor, ela é nova a cada manhã. E nós tivemos ali o prazer, né, de sentir a presença de Deus e de ver almas se rendendo aos pés de Jesus, né? Isso é muito maravilhoso e muito gratificante, né? Mas toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus, né? É muito maravilhoso. Eu quero ler uma palavra nessa manhã, lembrando você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Deixe o seu like, né? Seus comentários, é muito importante para nós, tá? Lembrando que a palavra que nós pregamos é uma palavra de reflexão, uma palavra para nós meditarmos nela, né? E nos alimentarmos através dela a nossa alma. Eu quero ler aqui então Lucas capítulo 8 e o versículo de número 26, 8, versículo 26, que fala sobre o endemoniado gadareno, né? Que diz assim: então rumaram para a terra dos Gerazenos, né? Fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito. Não se vestia, nem habitava em casa alguma,
porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, ali andava pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Então, tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E alguma pessoa que tinha presenciado o fato contaram-lhes também como foram salvo endemoniado o povo da circunvizinhança dos Gerazenos. Rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa, conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhes tinha feito. Nós estamos aqui diante de um fato, de uma história, irmãos, que fica difícil até de transmitir na essência essa história aqui. Porque veja bem que Jesus veio já estava vindo de uma tempestade, porque antes dessa história, Jesus entrou no barco e falou para os discípulos: passemos para o outro lado. E no meio dessa travessia, aconteceu uma grande tempestade. Os discípulos ficaram apavorados. Jesus dormia na proa do barco. Os discípulos começaram a se desesperar diante daquela situação, e eles acordaram o mestre. Jesus acalmou a tempestade, né? E a Bíblia diz que seguiu-se uma grande bonança. Então veja bem que quando Jesus entrou nesse barco, ele já tinha um plano para o outro lado. Os discípulos não sabiam o que ia acontecer do outro lado. Os discípulos não sabiam o que os esperava do outro lado. E assim também é conosco. Às vezes nós estamos passando por uma tempestade, um grande problema, mas Deus, Jesus,
tem um propósito do outro lado dessa tempestade. Jesus tem um propósito. Existe algo maior te esperando do outro lado. Existe um milagre te esperando do outro lado. E você fala assim: eu vou morrer nessa prova, eu vou morrer nessa dificuldade, eu não vou conseguir passar por essa tempestade. E Deus está falando: calma, nós vamos chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Então, quando Jesus chegou do outro lado, tinha um endemoniado esperando ele, que veio de encontro a ele, melhor dizendo. E aquele homem, ele estava... O texto aqui tem uma riqueza de detalhes, que diz que ele não se vestia, não ficava em casa, ele morava nos sepulcros, né? E muitos, né? Eles tentavam prender esse homem preso com cadeias e grilhões, mas ele quebrava aquelas cadeias, quebrava as correntes e saía pelo deserto. Mas Jesus enxergou um potencial naquele homem. Aquele homem que andava gritando pelos montes, porque estava possesso. Jesus viu um potencial nele. Jesus viu além daquilo que dominava sobre ele. Jesus viu algo diferente naquele homem. E quando aquele homem chegou até Jesus, Jesus expulsou os demônios. E Jesus perguntou o nome daqueles demônios, eles falaram que era legião. Lembrando que uma legião é cerca de 6.000 soldados, então nós tínhamos ali cerca de 6.000 demônios no corpo daquele homem. No corpo daquele homem. Então, Jesus expulsou aqueles demônios, né? E aquele homem voltou a si. Aquele homem tinha família, não sei se tinha filhos, pode ser que tenha, os filhos. Quanto tempo ele estava naquela situação, a Bíblia não diz, mas ele já estava há algum tempo naquela situação. E aqui tem casos aqui que me chamam a atenção, né? Que quando as pessoas vieram para ver, viram que esse homem estava agora em perfeito juízo. Então ele era tido como louco, né? Louco. E nem toda loucura é psiquiatria. Tem loucura que é espiritual, que são demônios que agem. Então, aquele homem estava em perfeito juízo, diz aqui o texto, quando aquelas pessoas vieram ver, né? Vieram contemplar o milagre.
e viu que aquele homem estava, primeiro, em perfeito juízo, segundo, assentado aos pés de Jesus, né? Sentado aos pés de Jesus. Então vamos lá, voltando, recapitulando. Aquele homem que os demônios saíram. Primeiro, ele estava vestido, porque ele andava nu. Segundo, em perfeito juízo. Terceiro, assentado aos pés de Jesus. Então é interessante aqui, irmãos, porque aquele homem que estava nu, agora estava vestido. Às vezes alguém poderia falar, não, mas agora ele já está liberto. Ele já está com Jesus, por que precisa vestir? Deixa ele à vontade. Não, Jesus o vestiu. Porque a postura, irmãos, a postura de quem está vivendo uma nova vida em Cristo, ela é diferente do mundo, né? O mundo quer andar pelado, propagando a prostituição, a sexualidade, né? O mundo quer isso. Mas a postura daqueles que servem a Deus, né, é bem diferente da postura do mundo. Então ele foi encontrado vestido, com o seu juízo perfeito e assentado aos pés de Jesus, aprendendo, né? Aprendendo. Somente nos pés dele nós conseguimos aprender, conseguimos o juízo perfeito, né? E conseguimos a postura adequada como seguidores dele, de Jesus. E aí outro fato me chama a atenção para nós finalizarmos aqui. É que Jesus agora iria regressar novamente. Que ele foi lá para uma missão, para salvar esse homem, para libertar esse homem. E agora Jesus estava para regressar. E aquele homem fez um pedido para Jesus. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. E por incrível que pareça, irmãos, eu demorei para entender essa palavra. E Jesus, porém, o despediu dizendo, não, volta para os seus, volta para a sua casa. Essa foi a ordem de Jesus. Volta para a tua casa e conta aos teus tudo que Jesus fez, tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhes tinha feito. Agora, por que, irmãos? Por que Jesus não deixou? Porque o seu maior testemunho, irmão, é a sua casa que tem que ver. É a sua família que tem que ver. Seu maior testemunho, você vai contar para sua família.
Entendeu? Então, aquele homem, ele era muito conhecido ali na região. E se alguém talvez chegasse na família dele e falar, olha, o teu marido, olha, o teu pai, foi um homem lá chamado Jesus e libertou ele. Mas cadê ele? Eu não estou vendo. Eles poderiam não crer naquilo, eles poderiam não acreditar. Mas aquele homem volta então para sua família. E agora eu quero que você imagine comigo aquele homem voltando para sua família, né? Talvez a sua mulher o vendo de longe, seus filhos, a sua mãe, vendo aquele homem voltando, vestido, e eles olhando assim, falando, nossa, parece, né? A mulher falando, parece o meu marido, né? Você, olha, parece o pai. Quantas vezes a família, às vezes só via de longe aquele homem, porque como ele era agressivo, né? Como ele era tão possesso, causava medo, espanto nas pessoas. E quantas vezes a família enxergava de longe, né? Quantos irmãos que têm familiares que estão ali na Cracolândia ou qualquer outro ponto de uso de drogas e a família passa de longe, às vezes o usuário nem sabe, ele está ali naquela situação e a família passa de longe, olhando, observando e desejoso no seu coração de que aquela pessoa estivesse dentro da sua casa. Ai, como seria bom se meu filho estivesse dentro de casa. Como seria bom se a minha filha não estivesse ali naquele local, usando aquele entorpecente, mas estivesse dentro de casa, estudando como um adolescente normal, indo à escola, para a faculdade, trabalhando. Como seria bom se o meu marido, a minha esposa estivesse dentro de casa, trabalhando, fazendo seus afazeres. Como a família deseja isso, os que têm os seus entes perdidos por aí afora. Eu acredito que a família desse homem, embora não era um caso de drogas, mas era um caso de possessão, mas ao mesmo tempo está ligado porque existem demônios que trabalham, né, influenciando os jovens a eles entrarem nesse mundo, oferecendo o acesso a esse mundo. Então não está muito distante, né? Muitos estão influenciados por demônios que acabaram no mundo das drogas, do crime, porque estão possessos também. Então, acredito que a família desse homem também tinha esse desejo. Ah, que bom, né? Que bom que a Bíblia não fala o nome dele aqui, né? Mas que bom que
a mulher dizendo, né? Se o marido tivesse em casa, os filhos, meu pai tivesse aqui, desejavam. Às vezes até os filhos falam, mãe, hoje eu vi o pai lá no, no, no cemitério lá, eu vi ele de longe, ele estava gritando. E a família até sem esperança, né? Mas de repente aquele homem agora retorna, né? A alegria da família em ver aquele homem que agora tinha um futuro de esperança, que não era mais aquele homem que estava gritando, mas agora era um pregador, porque a Bíblia fala que ele veio falando de Jesus. Ele veio comentando que Jesus o libertara, que Jesus havia feito uma obra na vida dele. Ele veio anunciando tudo que Jesus havia feito por ele. E a família agora recebendo, a esposa dando um abraço naquele homem que agora estava vestido. Aquele homem já não era mais agressivo, estava vestido, estava com juízo perfeito, ele conseguia se comunicar agora com a família, ele conseguia conversar, interagir com a família, porque o seu juízo estava perfeito. Ele tinha algo para falar, para testemunhar, porque além dele ser transformado por Jesus, ele ficou um tempo ali aos pés de Jesus, aprendendo sobre ele. Então ele tinha algo de Deus para passar para a família. E a alegria daquela família foi muito tremenda, né? Então, para nós finalizarmos aqui, de fato, é esse Jesus que transforma vidas. Às vezes você tem alguém que está numa situação semelhante, você tem alguém que vive em situação semelhante, mas eu quero te dizer, que Ele pode todas as coisas, Ele transforma vidas, Ele muda coração, Ele transforma. Então que você possa encontrá-lo hoje. Encontre hoje. Ele está de braços abertos esperando. E Ele vai fazer um milagre também na tua vida. Eu não tenho dúvida que Ele pode fazer um milagre também na vida do teu filho, do teu marido, do teu ente querido. Eu não tenho dúvida. Encontre hoje ainda. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que as bênçãos dele recaiam sobre você e sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Tenha um resto de dia abençoado. Que o Espírito Santo, que essa palavra possa estar dentro do teu coração, que você possa refletir nela, né, e ela possa fazer um milagre também na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.